Irmãos, a igreja é serviço essencial ou não? Eu quero pensar com vocês hoje sobre esse tema. É nosso dever como igreja de Cristo ensinar todo o desígnio de Deus contido nas Escrituras. Nós não podemos ensinar apenas aquilo que esteja de agrado de alguns irmãos ou que agrade o nosso coração. É impossível negar que o mundo atual está dividido entre direita e esquerda. Direita é o termo utilizado para indivíduos e grupos relacionados a partidos políticos com ideias conservadoras em relação à família, à sociedade, valores nacionais, religiosos e liberais na economia e no capital. Esquerda indica indivíduos ou grupos que defendem o domínio do Estado para a implantação do igualitarismo, a socialização dos meios de produção, comunicação e economia. Antes de olharmos para a Bíblia, é preciso olhar para o pensamento filosófico deixado pelo século passado, pensamento esse que moldou praticamente a ideia dos nossos governantes hoje. E de lá do século passado, baseado no pensamento desses três homens, vem a ideia de que a ciência poderia substituir a Deus em todos os desígnios da vida. Quer dizer, tira-se Deus do centro da história da vida humana e coloca-se a ciência. Dentre esses homens que deixaram esse tipo de pensamento, o primeiro que nós temos é Freud. Freud acreditava que o comportamento humano poderia ser explicado pela ciência. Por isso, o homem deveria se submeter à ciência como regra para a sua vida. O segundo homem que moldou o pensamento do século passado foi Marx. Marx trouxe a ideia de que a origem dos conflitos humanos, a origem dos problemas humanos, está no capitalismo dominante. Por isso, Marx criou a chamada luta de classes. Ele pregou a necessidade da luta de classes e ele criou a chamada batalha entre a burguesia e o proletariado. Terceiro foi Darwin. Darwin deixou a ideia de que a origem da vida está na evolução das espécies, rejeitando o criacionismo até então dominante naquele período. Na realidade, Darwin tentou explicar como poderia haver um quadro sem a presença de um pintor. Seria praticamente impossível. É impossível explicar como é que surge um quadro aqui se nós não temos um pintor. Esses três pensadores moldaram as ideias e o pensamento dos nossos dias. Observem que dentro do nosso país está havendo uma luta grande com relação a se usa ou se não usa determinados medicamentos. E aí nós tivemos alguns problemas econômicos e políticos, o presidente sendo atacado porque num breve período de tempo houve a demissão de 2 ministros na área da saúde. E por que isso? Porque esses ministros foram formados por esse pensamento. Esses homens influenciados por esses pensamentos, eles seguem presos às ideias da Organização Mundial de Saúde e da comunidade científica. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. O homem, ele é um ser depravado. A Bíblia coloca isso. O homem é um ser corrompido pelo pecado. Então, nós sempre teremos graves problemas no âmbito do governo, porque o governo, ele é dirigido por homens pecadores, por homens corrompidos. Agora, todos esses homens, eles deixaram aí uma série de interrogações, eles se perderam nas suas explicações e deixaram uma série de perguntas sem resposta. Isso porque a origem e o comportamento humano envolve algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, envolve espiritualidade, envolve moralidade e envolve metafísica, coisas que a ciência não explica. Mas nós temos respostas na Bíblia para tudo isso. E se a ciência não explica, os homens são obrigados a se voltarem para a mãe de todas as ciências, que na antiguidade era a teologia. E a teologia, ela busca o embasamento nas escrituras, na Bíblia. Isso afetou
muito Karl Marx, e ele ironicamente chegou a dizer que a religião era o ópio do povo. Por que Marx disse que a religião era o ópio do povo? Porque ele se sentiu incomodado pela busca do ser humano com Deus e a relação de Deus e da igreja com o seu Criador, a fim de buscar conselhos para a resolução dos problemas. Quando Marx diz que a religião é o ópio, para quem não sabe, o ópio é uma droga extraída da papoula. Marx disse que a religião, ela provoca um efeito analgésico, entorpecedor, hipnótico nas pessoas, assim como a religião. E o que a Bíblia, como palavra de Deus, tem a dizer sobre tudo isso? Irmãos, direita e esquerda, eles são opostos completamente. Direita segue princípios bíblicos. Se você não sabia disso, eu vou repetir. A direita, ela segue princípios bíblicos. A esquerda não, a esquerda tenta destruir esses princípios bíblicos criados para a sociedade e para a família. Infelizmente isso nós temos visto muito de perto, até mesmo dentro do nosso país. Agora, por que a direita vai buscar conselhos e preceitos dentro das Escrituras? Esta é uma forma sábia de governar. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para uma sociedade constituída de pecadores. Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Eu acho muito interessante como nós não percebemos certos preceitos de Deus. Quando Deus coloca certos limites e determina liderança aqui e acolá, Deus sabe o que está fazendo. E todas as vezes que nós tentamos fugir disso, nós temos problemas, e problemas graves. Quando a esquerda usa o conhecimento científico para excluir Deus da vida humana, eles também usam um conceito que está muito em voga nos nossos dias hoje, chamado de progressismo. A esquerda sempre usa essa palavra para dizer que aqueles que são de direita são pessoas atrasadas, são pessoas retrógradas, são pessoas que não cresceram, que não desenvolveram. Então essa palavra progressismo, ela é muito utilizada porque quem a usa dizendo que a esquerda trouxe inúmeros avanços científicos para a humanidade. Isso não é verdade. O progressismo, ele visa reinventar a vida social, ou seja, ele retira preceitos, conselhos, leis que Deus determinou e eles colocam conselhos humanos, diretrizes humanas. Quando nós olhamos para direitos que deveriam ser defendidos pelos nossos governantes, nós vemos que eles deixaram completamente de lado as Escrituras. E direitos individuais que não estão na Bíblia, é muito fácil de ser implantado. Você já parado para pensar sobre isso? Que a esquerda, ela sempre traz direitos individuais, e eu não vejo que é direito isso, mas eles pregam como direitos individuais. Exemplo, ideologia de gênero, casamento de pessoas entre o mesmo sexo e por aí vai. Como crentes, nós não podemos concordar com essas filosofias ateístas, antibíblicas e anticristãs. Como crentes, nós não podemos apoiar uma posição que não reconhece a depravação e a corrupção geral do homem pelo pecado. A Bíblia diz que o homem é por natureza depravado e corrupto. Por isso, o primeiro ponto das doutrinas fundamentais do cristianismo diz que o homem é totalmente depravado. Então é impossível concordarmos com o positivismo que afirma que o homem é bom. Irmãos, de fato o homem tem aspectos de bondade, só Satanás é 100% mal. Entretanto, quando se fala de bom, nós estamos tentando excluir todo e qualquer ato de segunda intenção. Nós estamos tentando tirar todo e qualquer orgulho humano. E todas as vezes que tem atividades humanas envolvidas, nós vamos chegar a essa conclusão. E mais ainda, quando as atividades desenvolvidas não dizem respeito àquilo que eu gosto, eu sou extremamente atingido. Eu rejeito pessoas, eu rejeito ensinos, eu rejeito conselhos, porque nós estamos habituados a aceitar apenas aquilo que nos agrada. E infelizmente, todos os decretos e as diretrizes divinas desagradam o ser humano. Porque
Deus já começa dizendo que esse homem, ele é depravado pelo pecado. E se ele é depravado pelo pecado, ele é incapaz, ele está impossibilitado de fazer coisas que verdadeiramente agradem a Deus e que busquem 100% o bem-estar daqueles que eles governam. Então, o homem não é bom. O positivismo diz que basta você dar ao homem as condições e ele vai fazer tudo direitinho, ele vai resolver os seus problemas. Isso não é verdade. Isaías 26 diz assim: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para o braço do Senhor. É isso que Isaías está dizendo. Você pode pegar o melhor homem aos seus olhos, dar a ele todas as condições, que mesmo que ele esteja numa terra sem pecado, uma hora ou outra ele vai pecar, porque ele é um ser humano depravado, corrupto. Impossível, irmão, termos um governo perfeito vindo de homens imperfeitos por natureza. A grande maioria dos países desenvolveram algum tipo de democracia para viver. Agora, o problema não é o regime. O problema não são os regimes. O problema são os homens que, corrompidos pelo pecado, estão à frente desses regimes. Quando os peregrinos chegaram aos Estados Unidos, vindos da Inglaterra, criaram comunidades participativas chamadas comunistas. Então preste atenção, esses peregrinos cristãos, eles saíram da Inglaterra e eles foram para os Estados Unidos, e foram eles que fundaram os Estados Unidos. E quando eles chegaram lá, eles criaram essas comunidades participativas, uma grande área de terra, todos trabalhando junto, todos tendo as coisas em comum, e não deu certo. Agora, por que não deu certo? Porque uns trabalhavam, outros não. Uns preferiam dormir até mais tarde, outros acordavam mais tarde ainda, outros ficavam deitados e nem iam trabalhar. E o que aconteceu? Isso gerou uma miséria, porque ninguém queria sustentar a família daqueles que não trabalhavam. Isso é um hábito que todos nós temos. Nós não concordamos quando nós estamos fazendo algum tipo de serviço, de trabalho. Nós não concordamos quando tem alguém ali só olhando, né? Aliás, uma das coisas que eu sempre fui muito cobrado aqui. Alguns pensam que o pastor tem que ficar só olhando. Não, o líder é o primeiro, ele tem que dar o exemplo, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o quê? O que Jesus diz? Seja o quê? Tá certo, mas eu estou pensando num outro texto. Se você quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. E tem um ditado que ele é muito antigo, que eu gosto dele, e ele vale a pena ser repetido: quem não vive para servir, como é que é? Não serve para viver e nem para ser servido. Então isso gerou miséria. E aí tem um homem considerado um dos pastores sábios. Esse homem, o nome dele é William Bradford. Esse homem abriu a Bíblia em busca de princípios que regessem aquela comunidade. A comunidade está com problema, as pessoas estão passando fome, e no lugar de ele brigar com as pessoas, ele vai na Bíblia, ele começa a ler as Escrituras, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar problemas e soluções nas Escrituras. E ele, lendo o Pentateuco, ele descobriu algumas coisas interessantes. Primeira coisa que ele fez, ele dividiu a terra em porções e deu para cada família. E ele disse: o que vocês produzirem, 10% de Deus, o restante é de vocês. Aquilo que vocês produzirem é de vocês. Aquilo que vocês adquirirem é de vocês. Não é mais da comunidade. A coisa mudou, todos passaram a trabalhar, inclusive mulheres e crianças. Não é errado crianças trabalharem. Eu nasci e cresci num lugar onde as crianças sempre trabalharam. No interior do estado do Amazonas é comum vocês verem crianças pescando, crianças no roçado, crianças plantando, crianças colhendo. É comum. Mulheres e crianças produzindo. Segunda coisa que ele fez: as famílias eram livres para produzir o que quiserem. Sabe o que é isso? Isso dentro do capitalismo chama-se livre iniciativa. Terceira coisa, eles começaram a ter o bastante
para trocar e vender. Eles começaram a chegar com algumas comunidades indígenas e trocar produtos, bens e animais. Então, três coisas formaram a base econômica na fundação dos Estados Unidos, e todas elas foram retiradas da Bíblia. São três coisas: a propriedade privada, a liberdade de produção e comércio e o incentivo à produção e livre comércio. Irmão, estas coisas básicas nós vemos nas Escrituras. Essas coisas básicas estão garantidas para nós, é direito do ser humano. Deus deu isso a seu povo, Deus deu isso a todo homem, ninguém pode tirar isso de nós. Então, o texto básico que nós usamos aqui, quando Êxodo 20, versículo 15 diz: não furtarás, e o verso 17 diz: nem cobiçarás coisa alguma que há do teu próximo. Sabe o que isso significa? Deus está protegendo o direito à propriedade privada. Aquilo que é seu, não cabe ninguém meter a mão, não cabe ninguém desejar o que é seu. Paulo, ele explica isso para nós, irmão, de uma forma muito clara. Ele diz: olha, aquele que não trabalha, trabalhe agora. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que ficava de olho nas coisas dos outros, não faça mais isso. Paulo está usando o que? Esse princípio do Antigo Testamento. Ele diz: agora, cada um de vós trabalhe, ganhe o seu sustento, adquira aquilo que é seu. A nossa sociedade tem incentivado, parece que a gente a ficar de olho naquilo que os outros têm, mas a Bíblia proíbe isso. Então Deus protege o direito à propriedade privada, os seus bens, a aquisição, a livre iniciativa. E o que Deus deu aos outros é pecado pegar para si, é pecado tomar posse, é pecado até desejar para si. Vocês lembram de Ananias e Safira? Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Se você reservasse parte da propriedade para você, não era seu. Pedro disse que você não precisava vender, ninguém pediu para você vender a sua propriedade e dar de oferta para a igreja, ninguém pediu isso. Se você tivesse conservado por você, era seu. Por quê? Porque Deus trabalha essa questão, Deus respeita o direito de propriedade. O pecado aqui não está na questão de ele ter retido parte daquilo que foi o valor da propriedade. O pecado está na mentira. A propriedade era deles, não era obrigado a vender, ninguém pediu nada deles. E não pediram porque Deus protege essa questão, o direito à propriedade privada. Esse direito é a base da diferença entre as duas posições, direita e esquerda. A direita respeita o que você tem, a direita lhe dá todas as condições para você produzir, para você crescer, para você desenvolver. A esquerda não, a esquerda, se puder sugar, vai tirar o máximo de você, vai restringir a sua liberdade, vai proibir você de progredir. Irmãos, nós já estamos vivendo certos absurdos dentro do nosso país. Hoje pela manhã eu recebi aqui uma notícia, estava lendo com o irmão Oscar, que alguns governadores já decretaram o direito de meter a mão na propriedade dos outros. Isso está acontecendo aqui dentro do nosso país. Então, de repente, eu não posso mais ser dono daquilo que é meu, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu adquiri com o meu suor. Então, a direita capitalista, ela caracteriza-se por esses três princípios: o direito à propriedade privada, o que é seu, a livre iniciativa de bens e serviços, você é livre para você desenvolver e empreender em qualquer área. Um dia eu vi minha nora sonhando, não vou falar o nome dela porque vocês não conhecem essa minha nora Lídia. Ela estava sonhando alto e eu estava ali também sonhando, babando, né? Ela estava dizendo que estava pensando um dia, lembra que um dia nós pensamos em construir uma escola, lembra? Você ia construir uma escola, né? Como pedagoga, todas as condições para isso. E aí eu lembrei de Codajás, quando eu fui diretor de escola, que um negócio bacana. Todo dia tinha problema com o menino, mas era legal, né? Era ótimo, não lembro. As brigas que eu tinha com a Neida, acho que a Neida vai ver esse vídeo depois, vai saber. Eu tinha uma visão, ela tinha outra, né?
eu era o diretor administrativo e ela era a pedagoga. Havia esses embates entre nós. Eu estava ali sonhando, né? Lembrando como é que seria a gente aqui já na escola, lembrava, Marco Antônio vai estudar na escola, né, da própria mãe e tal. O que é isso? Isso é direito. O ser humano tem a iniciativa privada. Deus deu inteligência, capacidade para nós desenvolvermos. Ninguém pode tirar isso de nós. O Pentateuco todo garante isso para nós, estas coisas. Livre iniciativa, livre comércio, o direito a você usufruir daquilo que é seu. Observe que quando o apóstolo Paulo fala com relação aos ricos, falando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, ele diz que Deus deu riqueza para que os ricos tenham prazer naquilo. É dádiva de Deus. Então o Pentateuco ensina isso. O Novo Testamento confirma. A esquerda comunista, socialista, ela pratica o controle do Estado, do comércio, da indústria e da propriedade. O Estado controla tudo. Controla tudo. Não há livre iniciativa, não há livre comércio. Direito de propriedade do governo controla. Eu vou contar para vocês um caso que quase eu choro, triste. Nós estávamos indo para a Venezuela naquele período da abertura do seminário. Nós estávamos em Porto Ordaz e nós sempre fazíamos compras numa loja chamada Trac, lembra? A Trac, ela tinha mais ou menos 4 pisos, se não me falha a memória. Eram 4 andares, uma loja muito parecida com a antiga Mesbla, lembra? Que era uma loja de departamentos, tinha um andar que era só para homem, outro andar só para mulher, outro andar só para criança, outro andar para cama, mesa e banho. A Trac era assim, até que um dia o governo de Hugo Chávez decretou que eles baixassem os preços, e o governo chegou lá e colocou os preços nas coisas, e eles foram obrigados a vender com aquele preço. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte nós chegamos lá, a Trac não tinha nada, a loja fechou. Por quê? Porque eles não têm liberdade para praticar comércio. A Bíblia não concorda com isso, isso não é bíblico. Irmãos, Deus libertou Israel de um regime totalitário, o Egito. É possível que Deus tenha levado Israel para lá para Israel ver a diferença. Então Deus tira Israel de um regime totalitário e os levou para a chamada terra prometida. E sabe o que aconteceu lá? Deus repartiu porção de terra para cada tribo. Cada tribo recebeu sua própria porção, propriedade privada. Eles trabalharam, eles produziram, eles cresceram. Israel é a potência que é hoje. Irmãos, quem pratica esses princípios, sendo crente ou não, é abençoado. Onde esses princípios são praticados, sendo crente ou não, Deus abençoa. Os peregrinos dizem que esses princípios estão dentro da graça comum. O que é a graça comum? A bênção de Deus que vem sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os homens. Nós estudamos isso aqui há pouco tempo. A graça especial diz respeito à salvação dos eleitos, mas a graça comum vem sobre todos os homens. Quando a Romênia saiu do comunismo, o povo estava morrendo de fome. Havia tratores e máquinas todos quebrados, campos a serem beneficiados, e o povo não agia esperando pelo governo. Sabe por quê? Porque o governo socialista tira a livre iniciativa do ser humano. O ser humano vive na dependência do governo. Até que alguém chegou diante deles e disse: peguem esses tratores, consertem essas máquinas, trabalhem no campo, comecem a produzir. Irmãos, Deus criou o homem, imagem semelhante a ele, diferente dos demais animais. Deus deu inteligência para que o homem tenha iniciativa, para que o homem produza. Nem todos nós sabemos tudo. O Kevin, namorado da minha filha, da Débora, ele tem assim certas qualidades muito interessantes, né? Ele conserta coisas, ele desmonta, ele monta. E nós tivemos um problema com a torneira lá em casa, e ele passou um dia inteiro trabalhando, tentando consertar a torneira e tentando resolver o problema, porque essas torneiras comuns ficam muito baixas, aí não dá para meter a panela do e ficar reclamando. E a torneira que nós trouxemos lá da Guiana, ela faz uma curva, ela vai lá em cima e ela desce, e você move ela para tudo quanto é lado. Ela disse: eu quero essa torneira de volta. E o Kevin trabalhou o dia inteirinho. Eu falei: eu sei como resolver isso. Eu resolvi com uma luva e um bujão. Tá lá, ficou feio, mas eu resolvi.
Está sendo útil. Porque nós não sabemos tudo em todas as áreas. Nós precisamos uns dos outros, mas cada um na sua. Cada um na sua área. O problema é que nós temos mania de dar palpite na área dos outros, né? Mas o trabalho do Nazareno ele pratica, porque ele foi treinado para isso. Então, nem todos têm a mesma desenvoltura quando estão aqui na frente. Então, cada um na sua. O homem é imagem e semelhante de Deus, portanto ele é um ser diferente. Eu discordo do conceito científico quando diz que o homem é um animal racional. Irmãos, o homem não é um animal racional. Me desculpe quem pensa dessa forma. O homem é imagem e semelhante de Deus. É muito mais do que um animal racional. Nós precisamos entender isso. Nós temos qualidades, capacidades que foram dadas por Deus. Nós temos direitos que foram dados por Deus e não dados pelo Estado. O direito à vida, à liberdade, à propriedade foram dados por Deus. Os governantes que aí estão, eles receberam o direito de governar dos governados. Fomos nós que os colocamos lá. Por isso, eles devem assegurar os nossos direitos. Fomos nós que lhes demos esse direito. A polícia é para proteger o nosso direito. A justiça e os juízes é para proteger o nosso direito. É um absurdo que o STF faz, colocando governadores acima do presidente da República, dando liberdade para esses homens fazerem o que bem entendem. Vocês estão vendo os escândalos que estão acontecendo no nosso país. O nosso governador virou piada na internet. Como que virou piada na internet? Alguém disse que alguém tem que dar um prêmio para esse homem. Como é que esse homem vai descobrir respirador em loja de vinho? Quem revelou para ele? Penteca vai dizer que é o Espírito Santo, né? Como pode acontecer essas coisas? Os homens chegam ao cúmulo do ridículo. Observem o nosso prefeito indo chorar para uma garotinha. Quem é aquela menina? Que tipo de autoridade e poder tem aquela menina para resolver algum tipo de problema aqui? Coisas absurdas são ditas. Eu já li um dia desses aqui, acho que essa semana, de que a selva amazônica pode ser o maior hospedeiro do coronavírus. É um dos maiores absurdos que alguém pode falar, mas muitos esqueceram aquilo que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Irmãos, pasmem, todos esses direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, estão nas Escrituras. Então os homens não precisariam ter criado esses direitos, era só buscar na Bíblia. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Gênesis diz isso. Dotados de razão e consciência. Todos nós sabemos disso. Eu sei que alguns vão usar Romanos 13 para dizer que nós temos que ser submissos e obedecer às autoridades. Mas irmãos, quando a minha liberdade de ir e vir, quando a minha liberdade de consciência é retirada, Atos 5:29 responde. Quando o meu direito de servir a Deus, quando o meu direito de cultuar ao Senhor é retirado, Atos 5:29 responde. Sabe o que Pedro e os apóstolos disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. A igreja é um povo pacífico. A igreja é um povo que pratica amor. A igreja é um povo que vive debaixo das diretrizes, dos preceitos e da lei divina. Quando esses direitos são retirados, eu não posso servir a Deus e a igreja. É hora de reagir. Irmãos, Deus levantou governos para nos proteger. Não foi para nos roubar, nem para tirar a nossa liberdade. Quando setores interferem em outros, os resultados são inúmeros problemas. Quando homens são obrigados a servir ao Estado, eles já não são mais livres. Quando o Estado nos tira a liberdade de ir e vir, a liberdade de consciência e de expressão, nós já estamos debaixo de um regime totalitário e comunista. Nós não podemos concordar com isso. Mas se vivemos em uma sociedade livre, o Estado tem que garantir os direitos de cada indivíduo. Eu quero terminar respondendo a pergunta do tema de hoje. A igreja é um serviço essencial? A resposta é sim, e eu vou lhes dizer por quê. Primeiro,
O Brasil está vivendo uma verdadeira guerra institucional movida pelos regimes de direita e de esquerda. Direitos estão sendo violados, homens de direita e homens de esquerda estão praticamente se degladiando. A maioria dos crentes e da população brasileira está completamente alheia a isso. Irmãos, as pessoas não se deram conta ainda do problema que pode acontecer. Eu falei uma coisa para minha mãe que eu não sei se ela levou a sério. Ela é aposentada, mas dia 28, que é o dia de ela receber, ela pode chegar lá, meter o cartão e não ter dinheiro. As empresas podem não ter mais dinheiro para pagar seus funcionários. O governo está fazendo as tripas corações para dar esses R$600 para vocês. Por quê? Porque não está havendo produção, o país está quebrando. A maioria dos funcionários estão perdendo seus empregos. Sabe que isso pode acontecer? O Brasil pode se tornar um país miserável. Pode aumentar a fome no nosso país. Não é tão simples assim o que estamos vivendo. Cabe à igreja mostrar o que a Bíblia diz sobre esses regimes. No governo militar, a igreja foi atuante e fundamental na luta contra o comunismo. O Brasil já teve um governo militar, e alguns chamam de regime militar. Não era regime, não era totalitário, porque havia eleições, as pessoas votavam, as pessoas tinham liberdade de ir e vir, era protegido a sua propriedade, o direito de propriedade era garantido, havia livre iniciativa. Era um governo de direito. Eu costumo dizer que aqueles que eram pessoas sérias não tiveram problemas, porque no governo militar meu pai trabalhou, meu pai construiu, eu estudei, nós chegamos a ter prosperidade. Meu pai veio da Ilha da Paciência trazendo na bagagem alguns cachos de banana e algumas sacas de farinha. Ele chegou a ser um dos grandes comerciantes do bairro de São Jorge. Ele tinha tino para isso, tato, mas ele tinha liberdade de poder comprar e vender, de poder ter iniciativa. Então, no governo militar, a igreja foi atuante e fundamental na luta contra o comunismo. Por quê? Porque a igreja ensinava esses princípios. A igreja deve barrar a ideia de que a ciência pode substituir Deus em todos os segmentos da vida. Não, queridos. Nada pode tirar o lugar de Deus das nossas vidas. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Quarto, não devo me submeter a certas regras científicas, como ensinou Freud. A ciência deve buscar a Deus e não tomar o lugar de Deus, ditando regras. Quinto, a origem do capitalismo não está na classe dominante, como disse Marx, e sim nos princípios e leis contidos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Os conflitos humanos não resultam do capitalismo ou da luta de classes ou de grupos dominantes. Os conflitos que o ser humano tem é resultado da natureza pecaminosa que ele herdou de Adão. O homem não evoluiu de uma ameba, como afirma Darwin. O homem é a imagem semelhante de Deus, por isso deve ter os seus direitos garantidos. E esses direitos são bíblicos, são universais, devem ser resguardados, protegidos, nunca jamais retirados pelo Estado. A igreja não deve calar quando o Estado assume o papel de Deus, quando as ideologias e os segmentos tomam o lugar de Deus. A igreja tem que se posicionar. Nós não vamos sair daqui para ir para a luta armada, nós não vamos agredir ninguém, mas nós temos uma voz que pode evangelizar, que pode doutrinar as pessoas à nossa volta. Nós podemos aprender esses princípios e mostrar para eles o que nos foi retirado, aonde o nosso país estava indo, para onde nós estamos sendo levados. Estava conversando essa semana com um pastor. Ele diz: pastor, eu tenho medo de morrer. Aí vocês lembram da frase do amazonino? Quase que eu disse para ele: então morra. Irmãos, que história é essa de medo de morrer? O apóstolo Paulo nos ensinou várias vezes. Para nós o importante é partir e estar com quem? Com Cristo. Nós somos tão materialistas
que nós não conseguimos pensar, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para os seus filhos. E sabem por que esse homem tem medo de morrer? Porque ele não crê na eleição da salvação pela graça. Ele acha que a salvação é adquirida com seus próprios esforços. Quem está se esforçando para adquirir a salvação não a tem, e quem não a tem medo de morrer, tem medo de atravessar o véu, como disse alguém um dia desses. De vez em quando eu escuto uma pergunta assim: por que você não fechou o templo diante da pandemia? Eu vou responder: porque a igreja é serviço essencial para a vida e progresso da nação. Então, por que eu não fechei o templo durante a pandemia? Porque a igreja é essencial para a vida e o progresso da nação. Porque a igreja está aqui para segurar os direitos que Deus deu a cada ser humano. A igreja, ela tem esse papel divulgador da pessoa e da graça de Deus. Ele nos deu esses direitos, nós temos que velar por eles. Eu sei, queridos, que nós estamos caminhando para o fim. Eu sei que a cada dia que passa os dias serão mais difíceis e serão ruins. Eu sei que vai vir o anticristo. E agora eu estou lembrando do meu querido tio Fernando, que as pessoas reclamavam alguma coisa para ele. Ele dizia assim: ainda vai ser pior quando vir a besta. Eu sei que vai ser pior quando virem as bestas. Mas mesmo o Apocalipse estando sendo montado, esse quadro tétrico sendo apresentado diante de nós, a igreja não deve se conformar com isso. A palavra de Paulo ainda deve moldar os nossos pensamentos. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Pedro disse: não tomem a forma desse mundo, não sigam as diretrizes desse mundo. E vocês sabem por que a Bíblia coloca que a igreja vai ser perseguida? Porque ela tem a obrigação de lutar contra isso. Nós temos dois caminhos a seguir: ou você fica com os princípios da palavra de Deus, aprende, defende-os e prega, ou você se curva diante do número da besta, do sistema governamental do anticristo e contra Deus. Mas a igreja, ela sempre foi e sempre será essencial para a vida humana. Que Deus nos abençoe.